sobre as viagens apostólicas de Paulo, ok? Para que nós entendêssemos exatamente aonde Paulo estabelece Colossenses, amém? Estabelece a igreja de Colosso. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Ok. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas Paulo faz 3 viagens missionárias, 3 viagens apostólicas, e a 4ª viagem que ele faz é a viagem em direção a Roma, amém? E nós vamos dar uma olhada nessas viagens. Vamos lá, pode passar. A primeira viagem que o apóstolo Paulo faz é quando ele sai da sua congregação, que era em Antioquia, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4, Paulo, que era parte do presbitério de Antioquia, Paulo ele não era apóstolo a priori, Paulo ele era mestre, amém? Em Antioquia, Paulo, ele era mestre, e o Espírito Santo conduz o presbitério daquela congregação a enviar Paulo, agora no novo tempo, em um novo ministério. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ele é enviado juntamente com Barnabé como apóstolo, ok? Qual era o primeiro ministério de Paulo, gente? Mestre. Barnabé, ele era o quê? Barnabé, antes de ser apóstolo, ele era o quê? Ele era o quê? Gente, vamos lá, não chuta não, vamos ler. Ler a Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Amém? A primeira coisa que a gente precisa entender é quem escreveu Atos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, amém? Lembram disso? Que eu expliquei na penúltima aula. E Lucas, como um bom médico, ele era sistemático, ou seja, ele tinha toda uma organização para escrever os fatos, ok? Então vamos lá. Capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia, qual era o nome da igreja? Porque a igreja levava o nome da cidade, amém? Da igreja de Antioquia, profetas e... Então só haviam ali 2 ministérios estabelecidos. Quais eram? Ministério profético e o ministério qual? Mestral, ok? E aí, Lucas vai estabelecendo primeiro os profetas e por último os mestres, porque ele diz havia profetas e mestres. Então primeiro ele vai dar a listagem de profetas e depois a listagem de mestres. A entender que havia profetas e mestres, para se haver um coletivo, ou melhor, um plural, desculpe, para se haver um plural, é necessário ter mais de um, amém? Então, haviam pelo menos 2 profetas e 2 mestres. Vamos lá. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger ou Negro, amém? Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então vamos lá, gente. Nome dos camaradas aí: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. 5 presbíteros, ok? Os 2 primeiros, 5 presbíteros, e nós tínhamos 2 ofícios, ok? Pelo menos Lucas descreve dessa maneira, 2 ofícios. Quais eram os ofícios? Profeta e mestre, amém? Então nós vemos aí
Pelo menos 2 para ser um plural. Quem era o primeiro profeta? Quem era o segundo profeta? Simeão. Vamos agora para os mestres, de trás para frente, amém? Porque um plural precisa ter mais de um. Primeiro mestre, Saulo. Segundo mestre, Manaém. Quem fica aí no meio do caminho, que a gente não tem aí certeza se era profeta ou se era mestre? Lúcio. Mas as duas pessoas mais importantes aqui para a gente discernir, quais são? Barnabé e Saulo. Saulo, ele era o quê? E Barnabé, ele era profeta. Ok? Dúvidas sobre isso? Sim ou não? Amém? O Espírito Santo os manda serem levantados como apóstolos. Ok? Graça e paz, queridos. Só a título de esclarecimento, porque isso é muito interessante, a nossa Bíblia traduz Barnabé como filho da consolação. Mas quando você estuda no original, Nabi era a palavra usada para profeta na primeira aliança. Então, quando se referia a Elias, chamava ele de Nabi. Barnabé, bar quer dizer filho de, ou aquele que tem a característica de. Ou seja, quando eles chamavam ele de Barnabé, queria dizer aquele que tem a qualidade de profeta. Então, a gente não sabe isso, porque a nossa Bíblia está no português, mas eles que leem no original, eles sabem que já na forma que ele era chamado, já definia qual era o seu ofício. Deu para entender? Então, isso é bem interessante, não há dúvidas de que Barnabé tinha ofício de profeta. Amém? Então, vamos lá. Recolhendo-me ao que eu estou ensinando aqui somente. Amém? Então, a primeira viagem de Paulo vai de Atos capítulo 13, versículo 4, até quando, gente? Até Atos capítulo 14, verso 27. A primeira viagem aconteceu entre 47 e 48 depois de Cristo. Amém? E ele era acompanhado por quem? Por Barnabé e João Marcos. Só que João Marcos foram com eles dois até onde? Apenas até Perge. Amém? E também quem acompanhava os dois? Lucas. Quem era Lucas? O mesmo do Evangelho de Lucas. E qual era a profissão de Lucas? Médico. Amém? Partiu de Antioquia e teria visitado, Seleucia, Pieria, Selâmina, Pafos, ambos de Chipre, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, de Frígia, Perge, Ataleia, regressando a Antioquia da Síria. Atentem para isso. Haviam 2 cidades chamadas Antioquia, ok? A cidade de Antioquia, de Paulo, não era a Antioquia da Síria, ok? Era outra. Perdão, da Pisídia, era da Síria. Era mais perto de Israel, mais perto de Jerusalém, ok? Então eu coloquei aqui um mapa, ok? Essa aqui é Antioquia da Síria, ok? Eles saem daqui, passando por todas essas cidades, subindo. João Marcos vai até Perge somente, ok? Depois Paulo visita todos esses lugares e volta para onde, gente? Para Antioquia, ok? Essa é a primeira viagem missionária, primeira viagem dele como apóstolo. Em cada um desses lugares, ele vai estabelecendo o reino, proclamando o reino, e alguns deles vai estabelecendo ali igrejas. Amém? Segunda viagem, pode passar. A segunda viagem está de Atos 15, versículo 36, até Atos 18, verso 22, amém? Aconteceu entre quais anos? 51 e 53. Partiu novamente de onde? De Antioquia, acompanhado agora por outras pessoas, amém? Quem os está acompanhando aí, gente? Silas, Lucas e Timóteo. A partir de que cidade? A partir da cidade de Listra. Barnabé segue com João Marcos para Chipre, amém? Lembra
que Paulo e Barnabé tiveram um probleminha por causa de João Marcos, porque João Marcos estava com medo de prosseguir, amém? Lembra quem é João Marcos, gente? O mesmo do Evangelho de Marcos. Então ali eles se separam, Barnabé fica com João Marcos e Paulo com outros discípulos seguem viagem agora para outros lugares. Esteve na Cilícia, em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Alexandria, Troás, Neápolis, Filipos. Quem lembra aqui de Filipos? Filipos é a cidade onde tinha a igreja de Filipenses, amém? Depois tem lá Tessalônica, os tessalonicenses, amém? Bereia, quem lembra dos bereanos? São aqueles que tudo que Paulo falava, eles faziam o quê? Eles iam verificar se as escrituras diziam de acordo com o que Paulo estava falando. Atenas, Corinto, quem lembra de Corinto? E Éfeso, amém? Cesareia e regressa para Antioquia. Eu coloquei esses mapas para que depois vocês com calma, em casa, vocês vejam direitinho da onde que eles saíram sempre daqui de Antioquia, fizeram todo esse percurso, proclamando o reino, estabelecendo igrejas, amém? E lá em Éfeso, que está em Atos capítulo 19, que a coisa começa a acontecer lá em Colossenses. A igreja aos Colossenses, a igreja de Colosso, não foi estabelecida por Paulo, foi estabelecida por um discípulo chamado Epáfra, que nós vamos aprender um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Paulo nunca foi em Colosso, ele nunca pôde visitar, por quê? Porque quando ele teve a possibilidade, ele foi preso em Roma, que está descrito lá em Atos capítulo 28, ok? Vamos lá, passando agora para a terceira viagem missionária. Terceira viagem, que está em Atos capítulo 18, verso 23, até Atos de 21, capítulo 21, verso 27. Estavam com eles quem? Lucas, Timóteo, Erasto e Tito. Quem lembra de Tito? Amém? Tito, discípulo também de Paulo. E ajunta-se a ele também quem? Áquila, Priscila e Apolo. Amém? Partindo de Antioquia, visitaram Derbe, Listra, Icônio, Antioquia na Pisídia, Éfeso, onde Paulo ficou por quanto tempo, gente? 2 anos. Alexandria, Troás, Corinto, Filipos, Samos, Troglium, Mileto, Rhodes, Patara, Tiro, Ptolomaida, Cesareia, e depois ele volta para onde? Para Jerusalém, ok? Então você percebe que Paulo, ele ficava um tempo em uma cidade, e a cidade que ele ficou mais tempo foi em Éfeso, amém? E lá de Éfeso, ele fez alguns discípulos e os enviou para algumas cidades, amém? Dúvidas sobre isso aqui, gente? Tudo bem? Então olha só como Paulo, ele era um camarada que viajava muito, passou por todas essas cidades, ministrando a palavra, fundando igrejas, levantando presbíteros, amém? Essa era a missão apostólica. E a quarta viagem, que é a quarta viagem que ele faz para onde? Para Roma, de onde ele não sai mais. Tem lá, olha, partida no outono de 59, que ele sai da onde? Ele sai de Cesareia, passando por Sidom, Mirra, Sinido, Creta, Malta. Lembra de Malta? Aonde houve aquele problema no navio, ok? Siracusa, Régio, Pozzuoli, 3 vendas, e depois ele para onde? Em Roma. Então está aqui o mapa, para que depois vocês olhem direitinho e vejam cada cidade por onde ele passou, e vocês vão perceber que em algumas viagens ele conseguia voltar em algumas cidades. Por que ele tinha que voltar em algumas cidades por onde ele já tinha passado anteriormente? Porque o trabalho apostólico era também um trabalho de supervisão.
quando se estabelecia uma igreja, o apóstolo ia proclamando o evangelho, ia estabelecendo discípulos, e depois, aonde ele conseguia voltar, ele ia lá fazer um trabalho de supervisão. Por isso que o apóstolo não para muito na igreja. Ele precisa fazer esse trabalho de supervisão, e vai numa igreja, vai na outra, sempre verificando o que está acontecendo naquelas congregações, e quando ele não consegue visitar a congregação, ele ouve os presbíteros e envia cartas pastorais. Amém, gente? Hoje nós enviamos e-mails pastorais. Amém? Hoje não enviamos as cartas, mas enviamos os e-mails. Ok? Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a epístola de Paulo aos Colossenses. Eu pedi para que vocês fizessem uma comparação entre Filemão e Colossenses. Por quê? Porque foram cartas escritas no mesmo momento e foram enviadas por um camarada, por um irmão em Cristo chamado Tíquico. Alguém leu isso aí? Nas duas cartas você encontra quem? Tíquico. Quem era o Tíquico? Era o mensageiro, era a pessoa que entregou as cartas, tanto para Filemão, que era membro da igreja de Colosso, ok? Quanto também a carta para os Colossenses. E tem uma outra carta que ele entrega, que era a carta para os Laodicenses. Quem percebeu isso? Amém? A carta aos Laodicenses. E aí nós temos uma carta perdida. Aonde está a carta aos Laodicenses? E aí? Está perdida? Está nada, gente. A carta aos Laodicenses está na nossa Bíblia e daqui a pouco você vai descobrir qual é. Amém? Vamos lá. Primeiro nós vamos fazer um comparativo entre Filemão e Colossenses. Muitos pensaram que eu queria um comparativo teológico, né? Qual era a teologia de Colossenses e qual era a teologia de Filemão. Não, gente. Entenda o seguinte. A carta a Filemão era uma carta particular. Era uma carta de Paulo para o crente Filemão. Quanto que a carta aos Colossenses era uma carta pastoral para alinhar um desvio doutrinário que havia na igreja de Colosso, ok? Então eram cartas com conteúdos distintos, apesar de Paulo falar muito sobre o amor, falar muito sobre o perdão, mas a carta aos Colossenses não trata disso. A carta aos Colossenses fala exatamente sobre a pessoa de Cristo como Deus. Amém? Por quê? Porque lá em Colosso estava se inserindo uma doutrina de que Jesus era filho de Deus, porém ele não era Deus. Ok? Para que isso não fosse levado à frente, Paulo levanta ali faz uma carta para corrigir esse desvio doutrinário. Então vamos lá. Primeira coisa, Filemão era um discípulo da igreja de Colosso, ok? A autoria das duas é de Paulo. A quem as entregou foi quem, gente? Tíquico, juntamente com a carta de Éfeso. Ou seja, a carta aos Laodicenses é a carta de Éfeso. Ela não está perdida. Por quê? Porque a carta aos Efésios foi entregue em Éfeso, mas também foi entregue em Laodiceia. Todas as igrejas compartilhavam as cartas, por quê? Porque uma orientação que servia para uma, ainda que a outra não estivesse passando por aquele problema, também era passada para outra. Então eles compartilhavam. Amém? Uma coisa também que é interessante, que a data de escrita das cartas fica entre 60 e 62. Não tem como precisar. Amém? Não tem como você dizer assim, foi no ano de 60, foi no ano de 62. Não tem. Tem como você estabelecer
uma faixa, ok? De datas. Filemon é uma carta particular para tratar de um assunto peculiar ao destinatário, e a carta aos Colossenses é uma carta pastoral para a congregação. São situações totalmente diferentes. Amém? O presbitério de Colossenses provavelmente era formado por 3 pessoas. Amém? Haviam lá 3 pessoas que formavam o presbitério. Quais eram essas pessoas? Áfia, Arquipo e Epáfras. Epáfras, ele é fundador da igreja de Colosso. Tá bom? Epáfras era discípulo de Paulo e ele sai de Éfeso e vai para Colosso. Por quê? Porque Epáfras, ele era colossense de nascença. Então ele sai de Éfeso, que ele era discípulo de Paulo, e estabelece o evangelho, o reino de Deus, aonde? Na cidade de Colosso. Então ele é o fundador. E na casa desses irmãos aí, né, Filemon, Áfia e Arquipo, se estabelece uma igreja. Ok? Vamos lá. Características da epístola aos Colossenses. Paulo nunca visitou Colossos. A igreja foi uma investida de Epáfras, um colossense nato, na época que Paulo estava em Éfeso, entre 53 e 55. Amém? Quem é que fundou a igreja em Colosso? Isso aí. A cidade de Colosso ficava distante de Éfeso em 160 quilômetros. Ok? Daqui a pouco nós vamos ver no mapa a distância entre uma cidade e outra. A cidade ficava situada próxima ao rio Lico e situada no vale do Lico, juntamente com as suas cidades irmãs. Quais eram as cidades irmãs? Laodiceia e Herápolis. Não tinha um mercado relevante, uma das cidades menos importantes da Ásia Menor. Então a cidade de Colosso, apesar dela ficar numa rota de comércio, apesar de ser uma cidade próspera, uma cidade que vendia muita lã, eles tinham um comércio de lã muito bom, só que não era uma cidade importante comercialmente. Amém? Apesar de ser uma cidade próspera. Ok? A carta endereçada aos laodicenses provavelmente é a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é considerada carta irmã gêmea dos Colossenses. Ou seja, a carta a Filemon, a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses foram escritas ao mesmo tempo e foram entregues para os seus destinatários por o nosso irmão Tíquico. Ok, gente? Dúvidas até aí? Oi? Pode ser colocado em maiúsculo também. Estou falando ali do DC, gente. DC, AC, sempre coloca em maiúsculo. Vamos lá. Olha aí. Vocês estão vendo a cidade aqui de Laodiceia? Laodiceia, Hierápolis, e aqui embaixo tem o quê? Colosso, ok? De Laodiceia, de Colosso, olha aqui, ó, mais ou menos 160, 170 quilômetros era a distância entre as cidades, ok? O que nós temos que pensar, que o que nós conhecemos de cidade hoje, que são grandes metrópoles, não era a realidade da época, ok, gente? As cidades na época eram pequenos povoados, ok? O que a gente entende hoje, não, cidade do Rio de Janeiro é a mesma coisa da cidade de Colosso? Não, eram coisas totalmente distintas, totalmente diferentes. A quantidade de pessoas numa cidade era muito inferior que a quantidade que nós temos hoje, correto? Essa é a característica, tá, que nós temos da Ásia na época de Paulo, tudo bem? Então aquelas ali eram cidades, tá? Mais para cá, perto de Atenas, fica Corinto,
ok? Aqui embaixo, essa ilhazinha aqui é a ilha de Malta, ok? Essa ilha existe até o dia de hoje, tudo bem? Só que algumas adotaram outros nomes no decorrer da história, tudo bem? Vamos lá. Características da Epístola aos Colossenses. Epáfras é o presbítero fundador da igreja, mas ajuntando-se a Paulo em prisão domiciliar em Roma, Atos 28. Por isso não está presente na congregação na chegada da carta. Ele contou ao apóstolo sobre os falsos ensinos que ameaçaram a igreja e permaneceu com Paulo para orar pelas igrejas do vale do rio Lico. Então Epáfras é o presbítero fundador, mas ele não permanece na igreja. Ele vai para Roma, fica com Paulo, intercedendo, orando pelas igrejas daquela área que nós conhecemos, como Laodiceia, Colossos, Hierápolis, amém? Aquelas igrejas tornam-se foco de oração de Epáfras, e ele auxilia Paulo aonde? Lá em Roma. A carta é escrita para combater um desvio doutrinário que estava associado ao gnosticismo, ok? A gente daqui a pouco vai ver uma pincelada do que é esse desvio doutrinário chamado gnosticismo, ok? Mas não é, a gente não vai trabalhar com profundidade, é só para vocês terem um entendimento do que é ser um gnóstico, ok? Os cristãos estavam sob a influência de um falso ensino que misturava filosofia grega com judaísmo. O ensino estabelecia que cada cristão estava sujeito a uma diversidade de forças espirituais que precisavam ser apaziguadas por meio da veneração, do asceticismo e da observância de dias santos especiais. Essa coisa do gnosticismo era uma mistura tremenda de conhecimento, misticismo e judaísmo, ok? O que eles faziam? Eles pegavam e diziam que, além de Jesus, haviam anjos que eram forças espirituais que podiam nos influenciar se nós não obedecêssemos à prática de alguns dias santos, se nós não obedecêssemos à prática da lua nova, se não obedecêssemos à prática de algumas festividades judaicas. Existia um grupo na igreja que queria que as pessoas que não eram judeus se circuncidassem. O que é circuncisão, gente? Todo menino judeu, no 8º dia, antes de ser apresentado no templo, ele precisa fazer a circuncisão, que é a retirada da pele que cobre o pênis. É o que nós chamamos hoje de operação de fimose, ok? Todo mundo deu para entender? Todo menino judeu, todo homem judeu não tem aquela pele que cobre a cabeça do pênis, amém? Por quê? Porque Deus pediu que eles retirassem em sinal de aliança. E aí fala assim, apóstolo, por que a gente não tira? Pode tirar, não tem problema nenhum, amém? Até ajuda na questão da higiene do homem. Muitos homens acabam adquirindo problemas na parte da genitália, até câncer, por causa da falta de higiene, porque sabe que tem que lavar aquela parte, porque senão dá problema, ok? Não tem problema nenhum de você fazer a circuncisão. O que você tem que entender é que hoje Jesus faz uma outra circuncisão, que é a circuncisão do nosso coração, amém? Então vamos lá. Primeiro, uma passada rápida no que é gnosticismo. A palavra gnosticismo quer dizer o que, gente? Conhecimento. Aquele que tem o conhecimento. É um conjunto de correntes filosóficas religiosas, sincréticas, que chegaram a mimetizar-se no cristianismo nos primeiros séculos da nossa era, sendo ele muitas vezes referenciado como a alta teologia, vindo a ser declarado como um pensamento herético após uma etapa em que conheceu prestígio entre os intelectuais cristãos. O que era o gnosticismo? Era nada mais do que renunciar o sacrifício de Jesus
e as pessoas começarem a viver a partir do conhecimento. Como que você é salvo? Você não é salvo pelo sacrifício de Jesus somente. Você precisa também do conhecimento para adquirir salvação. Amém? Isso era uma heresia, como até hoje é, e o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses para combater toda essa heresia e fazer com que as pessoas entendessem que o que era necessário era o sacrifício de Jesus, que a obra na cruz era o suficiente para nos redimir do pecado. Amém? O que é o asceticismo? Amém? O asceticismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Os ascetas, praticantes do ascetismo, o corpo físico é fonte de grandes males. Eles acreditam que o corpo nada presta, que ele não pode ser santificado. E qual é a maneira de você se redimir do pecado do corpo? Está ali, ó. E renegam, sendo inútil a nível espiritual, e renegam todos os desejos carnais ou mundanos. Por esta razão, é comum que do asceticismo, a prática de penitências físicas. Então não adiantava você se arrepender do pecado, você tinha que fazer o quê? Aquele processo de autoflagelação. As pessoas tinham que se cortar, as pessoas tinham que ficar se batendo. Amém? Ai, meu corpo para nada presta, não adianta, eu não vou conseguir renunciar. Essa prática estava sendo inserida onde? Dentro da igreja de Colosso. Você imagine a confusão do gnosticismo, dessas práticas ascéticas dentro da igreja do primeiro século. Amém? Então, gente, a igreja do primeiro século não era a beleza que a gente pensa não, ok? Tinha muitos problemas e problemas sérios de doutrina, ok? Então eles faziam penitências físicas com flagelações, dietas rigorosas e frequentes jejuns, ok? Vamos lá. Acabou. Alguma dúvida sobre isso? Sim ou não? Teu reino vem, teu reino vem, teu